fazer uma série de cruzamentos em si para conseguir limpar um pouco essas bases, e ainda assim elas não estão totalmente limpas, ela tem uma série de problemas em si. Você pega, por exemplo, base que tem, digamos, mesmo com duplicação de registros, com, digamos, com pontos que estão no meio do mar, ou seja, digamos, que não está dentro da abrangência geográfica do Estado, ou seja, tem uma série de problemas com essas bases que a gente foi tentando limpar e chegar em alguns mapas um pouco mais qualificados. Muitos dados não puderam ser utilizados também, e aí, dentro desse contexto, a gente tem todo um esforço no sentido de tentar qualificar esses dados para, em outros momentos, conseguir desenhar políticas adequadas. Mas quando a gente começou a receber esses dados, a gente começou a reparar alguns problemas na própria desenho do pacto, ou de uma política de redução de homicídios. Quando tinha-se uma perspectiva muito ampla que seria possível fazer digamos que o Ministério da Justiça fizesse uma política, por exemplo, em um bairro específico, que digamos, em 81 bairros, ou seja, pegando 81 cidades, 81 bairros, iria se conseguir resultados em termos de redução de homicídios, para atingir uma meta de 5% ao ano. Esse desenho nunca encaixou direito na prática também, porque você tem situações, que nem, por exemplo, aqui, Aracaju, que você tem um bairro que concentra um grande número de homicídios em si, que vai dar quase 25% aproximadamente dos homicídios da cidade, e você tem cidades, por exemplo, aqui a Teresina, que você tem uma distribuição espacial absurda dos homicídios em si. Em outras palavras, você tem que chegar, às vezes, a 40 bairros para você conseguir chegar a 25% de homicídios para supostamente atingir alguma meta. Em outras palavras, você tinha uma série de problemas de desenho que foram sendo observados no desenvolvimento dessa política que terminou não saindo. E a segunda iniciativa que a gente fez, que eu vou apresentar agora, foi a iniciativa de um projeto de pesquisa qualitativa para tentar entender as percepções dos atores locais dos bairros mais violentos das 81 cidades que tinham sido que seriam, digamos assim, objeto do Pacto Nacional. Para fazer isso aí, a gente terminou fazendo a opção de aproveitar um projeto que já tinha sido desenhado, que já existia antes, que era o Pensando em Segurança Pública. É um projeto de pesquisa em si, que a gente faz uma contratação de universidades, lança editais para a contratação de universidades, para o desenho digamos, para a realização de pesquisas aplicadas, ou seja, contrata a universidade para fazer uma pesquisa com um objeto específico, a universidade entrega um produto, um relatório final, para responder perguntas específicas em si. Depois a gente publica esses relatórios, que são esses livros que, inclusive, a gente está aproveitando a oportunidade aqui do fórum para distribuir. Pensando a segurança, dentro desse contexto, tem vários volumes, tem, digamos assim, que normalmente tratam de avaliações de processos diagnósticos dentro da área de segurança pública. Tem 3 edições já lançadas. A 4ª edição é essa chamada edição especial de homicídios, que tem 9 pesquisas nessas 81 cidades. Então, em resumo, nós dividimos os 81 municípios em 9 grupos, selecionamos 9 universidades, contratamos e iniciamos os trabalhos em dezembro de 2015, aproximadamente, com a criação de um instrumento padronizado, que a gente teve apoio na época do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para padronizar instrumentos. Fizemos um pré-teste desses instrumentos qualitativos em Amazonas e São Paulo. Esses instrumentos tiveram 2 públicos-alvo mais significativos em si. Os operadores de segurança pública, que passaram a ser questionados, vou pular um aqui, sobre a dinâmica dos homicídios nas cidades, ou seja, quais são digamos, perfil de autores, vítimas, características dos homicídios, fatores que permitem entender a dinâmica do homicídio nessas cidades, nas regiões mais violentas dessas cidades, relação existente entre vítimas e autores, motivações. Em resumo, são perguntas para entender a percepção desses atores, e si que termina sendo muito relevante para o desenho de uma política pública. Também perguntas tais como se existe políticas de prevenção na área, se existem outros organismos atuando na área de prevenção, para tentar ver possíveis atores. Na época, a intenção era captar possíveis atores que poderiam ser úteis para esse pacto. Aqui tem outras perguntas aqui sobre prevenção, assim, digamos, o que as polícias também achavam importantes, que poderiam ajudar a prevenir a violência, os problemas estruturais, e assim por diante. A tentativa de ouvir os atores da ponta sobre a polícia, sobre o que deveria ser a política pública de redução de homicídios. Bom,
Aqui eu vou começar, então, a fazer alguma análise dos relatórios. Eu recebi os 7 dos 9 relatórios. Em si, 2 faculdades ainda vão entregar os trabalhos, mas, de maneira geral, algumas coisas têm sido mais evidentes digamos, na leitura de todos os textos. Em primeiro lugar, o fato daquelas conjuntos de macrocausas pensadas inicialmente, as questões de gangues e drogas serem citadas como a macrocausa mais evidente em si pelos atores. Isso foi muito presente assim, em grande parte dos trabalhos. É evidente que isso, tanto por parte da polícia, quanto por parte de outros atores que também foram entrevistados, organizações de saúde, escolas, eventualmente, familiares de vítimas, que também, em alguns casos, foram entrevistados. Evidente que a gente tem, digamos, uma questão de interpretar isso como uma percepção dos atores em si, o que também tem que ser considerado na análise. Em outros trabalhos que nós fizemos também, conversa com os estados, muitas vezes essa percepção, quando você olha as estatísticas, às vezes ela não, digamos, não tem muito sentido. Muitos estados, por exemplo, muitos gestores de estatística comentam, por exemplo, que tem determinado município que tem alto número de gangues, você vai ver as vítimas de homicídio têm mais de 40 anos. Assim, que não é o tipo de gente não é o perfil exato que lida com gangues. Em outras palavras, mas a percepção das pessoas entrevistadas aponta essa macrocausa como mais evidente. E aí você tem as questões da dinâmica em si, né, que é aí que, digamos, a pesquisa começa a se tornar mais interessante, até porque boa parte dessas conclusões aqui você já encontra em outros trabalhos, na literatura, assim por diante. Disputas territoriais por pontos de venda de drogas entre os grupos criminosos, nessas 81 cidades foi muito frequente, dos bairros mais violentos dessas 81 cidades, punições para informantes, caguetes, usuários endividados e criminosos que falharam com compromissos ou no exercício de suas atribuições. Então, isso foi muito frequente também. Poucas menções, por exemplo, efeito de drogas propriamente dita, mais a questão, digamos, dos mecanismos vinculados ao tráfico em si, como mais evidentes. Grupos de extermínio foram apontados como outra causa relevante, que se volta contra criminosos que ameaçam especial o comércio. E perfil de autores e vítimas semelhante, composto por jovens do sexo masculino, pobres e negros, de baixa escolaridade, moradores de áreas periféricas dos municípios isolados. Ou seja, isso aqui, na prática, a gente encontra um pouco na literatura também, então não é digamos, vamos colocar assim, era um resultado que você pode interpretar de diversas maneiras, mas eram percepções talvez esperadas. Outras coisas comuns foram as questões macrosociais. Evidentemente, digamos, quando você pega as áreas mais violentas de cada município, você vai cair em áreas que você tem absoluta ausência do Estado, muitas vezes, refletidas na falta de equipamentos sociais que garantam direitos básicos para a população, incluindo os problemas das polícias estar presentes nos territórios mais violentos. E os problemas das próprias organizações policiais, como falta de recursos humanos, materiais e legais para suas missões, falta, muitas vezes, até de gasolina para colocar na viatura, para conseguir atender a ocorrência de homicídio, isso aparece em alguns estados. O que se vincula com a desmotivação e comportamentos violentos por parte dos profissionais de segurança pública. O trabalho, por outro lado, ele fica mais interessante quando você consegue descer aí digamos, em situações particulares em alguns municípios em si, tenta verificar o que existe semelhante digamos, muitas vezes em regiões diferentes em si, e também, principalmente quando você desenha política pública, termina sendo muito relevante você prestar atenção aos detalhes que podem impedir a implementação, aquilo que a gente chama de déficit de implementação, pequenos detalhes que você faz o desenho de política pública em Brasília todo bonitinho, chega no Estado, a coisa funciona de maneira diferente. Em primeiro lugar, questões de regiões específicas na qual limitações impostas pela miséria são agravadas por dificuldades sanitárias ou geográficas, o que limita ainda mais a ação do poder público. Ou seja, por exemplo, situações em que, digamos, o isolamento de uma determinada comunidade é dado também por características geográficas, você não consegue acessar a comunidade em si, o que, digamos, por exemplo, os grotões de Maceió, ou seja, são vales em si, digamos que você não consegue entrar, muitas vezes, com a viatura policial, ou seja, que gera uma dificuldade de acesso em si, e que as polícias, muitas vezes, preferem não entrar nesses locais. O surgimento, e aí sim, digamos, essa dinâmica aparece bastante, de organizações criminosas em um grande número de capitais quando comparado com as cidades do interior, motivado pela maior difusão do tráfico e pela presença dos presídios, em especial.
E aí você tem, digamos, relações, assim, digamos, de organizações menores, assim, digamos, que tentam muitas vezes fazer uma digamos, ter uma semelhança com o PCC ou com o Comando Vermelho nos estados em si. Tentam já ter uma identidade com esses, muitas vezes se dizendo filiados a esses comandos. No caso da Al-Qaeda ou Al-Qaeda, o nome é, digamos, inclusive grafado dessa maneira mesmo, e Estados Unidos e João Pessoa, por exemplo. Segunda questão relevante, as relações dinâmicas entre as organizações criminosas de diversas cidades. Em outras palavras, as questões de migrações, disputas e alianças de cooperação entre traficantes, milícias e grupos de extermínio. Em outras palavras, a dinâmica em si, muitas vezes, não é uma dinâmica que é tão simples em si, ou seja, você ter um comando numa determinada cidade ou simplesmente um comando vinculado a um comando maior. Por exemplo, você tem operações de cooperação e disputa entre grupos, por exemplo, em Salvador, Itabuna e Ilhéus, em si, digamos. Uns mandam armas para os outros, fazem alianças, suspendem as alianças, digamos, vamos colocar assim, de maneira mais complexa do que parece no primeiro momento. Rio de Janeiro e as cidades da Baixada Fluminense também, houve referências à situação do, digamos, ao PP eventualmente ocupar um morro e, digamos, os traficantes digamos, deslocarem suas atividades para a Baixada Fluminense, digamos, originando, aumentando o número de homicídios na Baixada Fluminense, em outras palavras, de maneira um pouco mais dinâmica em si do que muitas vezes parece no primeiro momento. Fortalecimento de organizações ou facções com deslocamento e diminuição de efetivos policiais, ou seja, digamos, a polícia ocupa um determinado local, diminui a taxa de homicídios, a polícia sai, o tráfico volta. Alianças heterodoxas, muitas vezes, tais como a de milicianos e traficantes em si, o que não é tão, digamos, muitas vezes não é tão usual, ou seja, você tem, digamos, muitas vezes uma situação que São João do Meriti, em que os milicianos terminam fazendo uma regulação da criminalidade local de maneira a auxiliar os traficantes no comércio de drogas, ou seja, divisão de atribuições entre facções e organizações criminosas em si, de maneira a constituir, muitas vezes, quase joint ventures de crime organizado. Bom, novas configurações de velhas práticas, os crimes de pistolagem adquirindo as dinâmicas de grupo de extermínio. Crimes de pistolagem, tradicionalmente descritos, região nordeste, norte do país, mas adquirindo, com a chegada de armas de fogo mais potentes, adquirindo outras características. Endividamento por aluguel de arma de fogo, por exemplo, também digamos, uma causa também não tão conhecida em si, digamos, o homicídio pelo aluguel da arma de fogo, e não por questões de drogas propriamente ditas. Migrações. E outro fator bastante evidente foi a questão de migrações populacionais, que aparece já na literatura também, mas principalmente em termos de cidades em que existe enfraquecimento da atividade econômica em si, que termina levando muitos jovens digamos, à entrada no mundo do crime, Estado, por exemplo, governador Valadares. Reestruturação e desestruturação urbana, originadas, ou seja, digamos, a cidade tem um crescimento populacional absurdo, às vezes 7%, 8% em um ano, de maneira originada por grandes projetos de mineração, por exemplo, em questões de industrialização, e também, em vários locais, com a presença de projetos habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Conflitos fundiários e territoriais, isso já mais ou menos no interior do Pará. Bom, isso até já é mais conhecido. Eu vou dar aqui alguns exemplos aqui. Contagem, por exemplo, digamos, a dinâmica da cidade é afetada por questões como fábricas e a construção de um presídio aqui, nessa região, que termina aqui, aqui é o IVJ da IVS da cidade, né? E aqui a correlação com as manchas criminais. Isso também já é bastante conhecido. Aqui, Campos dos Goitacazes, um fato descrito aqui, por exemplo, foi a construção de um conjunto habitacional, esse aqui, que é conhecido Parque Novo Eldorado, que ficava... Aqui era uma várzea, né? E foi construído 3 conjuntos habitacionais, aqui, e de maneira que existia 2 grupos rivais, o Parque Eldorado, que era vinculado ao 3º Comando, Puro, e o Parque Santa Rosa, que tinha um comando vinculado à ADA. Quando se construiu o conjunto habitacional, as duas facções começaram a brigar pelo comando desse conjunto habitacional em si, de maneira a aumentar o número de homicídios da região.
são dinâmicas que a gente, digamos assim, que a gente ouve falar, digamos assim, conjuntos habitacionais, tais como Minha Casa Minha Vida, pela questão de falta de planejamento, muitas vezes termina originando um aumento de números de, digamos, aumento de fatores de risco de homicídios, porém a dinâmica para nós fica mais, digamos, esses aspectos qualitativos tornam mais evidente a dinâmica em si. Aqui, também essa questão de ocupação territorial, aqui é uma comparação, por exemplo, Belém, os homicídios se concentram em determinados bairros aqui, assim você tem, digamos, bairros com números de homicídios entre 55 a 72 ocorrências. Assim, característica de capital em si, digamos, uma segregação maior das regiões de homicídio. E aqui, por exemplo, Paraupebas, que é uma cidade perto de Marabá, que é uma cidade de ocupação, digamos assim, cujos indicadores populacionais estão subindo muito rapidamente. E, dentro desse contexto, os homicídios se concentram em toda a cidade, porque toda a cidade foi, digamos, tem passado por um processo de ocupação muito rápido, de maneira a não ter um planejamento efetivo em si. Então, digamos, os homicídios estariam se deslocando para praticamente toda a cidade. Bom, basicamente isso que eu tinha para apresentar. Superei meu tempo, né? Provavelmente. Essa pesquisa, faltam ainda duas universidades para entregar. A gente deve, assim que sair os resultados em si, a gente deve disponibilizar também no acervo do Ministério da Justiça, que a minha coordenação geral está organizando. Inclusive, eu peço àqueles que eventualmente trabalharam na Senasp e tiverem algum trabalho que julgue interessante enviar para a gente colocar nesse acervo, que envie para a gente, porque estou tentando correr atrás digamos assim, de publicações que foram feitas e que a gente não encontra mais, muitas vezes, dentro dos arquivos do Ministério. Em outras palavras, assim, essa publicação deve estar disponibilizada ali. E, basicamente, isso. Agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Passar para o Júlio Jacobo. Orientar lá ao pessoal do apoio qual que é a sua apresentação. Isso aí. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Renato e a Samira pela honra deste primeiro convite ao Fórum de Segurança Pública. É minha estreia no Fórum e fico muito agradecido aos dois pela honra que me deram de me convidar. Este trabalho que vou apresentar foi produzido o ano passado, meados do ano passado, apresentado, publicado e divulgado fines de ano para um festejo de um chamamento das Nações Unidas para o Dia Internacional da Mulher. Por lo tanto, alguns dados são desfasados, correspondem a essa publicação, alguns dados eu atualizei que eram de interesse de atualizar. Rapidamente, quero esclarecer que o Mapa da Violência é uma série de trabalhos, uma série longa de trabalhos que foram começados no ano de 1998. Já levamos 29 mapas da violência publicados e pensamos publicar mais 29, pelo menos nos próximos anos. E tivemos diversas parcerias. Esclareço que o Mapa da Violência não tem financiamento externo, o Mapa da Violência se autofinancia. As parcerias que tivemos foram exclusivamente para a publicação do material e sua divulgação. Já tivemos parceria com diversas instituições, ministérios, Nações Unidas, Unesco, etc., e são que conseguiram este tipo de divulgação. Sou eu que vou passar. Ali. Bom, em primeiro lugar, as fontes que utilizamos divergem das fontes que apresentou Gustavo. E, em alguns casos, divergem radicalmente, não divergem pouco. Se nós temos duas fontes nacionais de trabalho com violência. O Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, que trabalha com declarações de óbito, que originam certidões de óbito, que tem um longo processo, e são processadas
pelo Ministério da Saúde. Só que pouca gente sabe que é uma certidão cartorial e todos os cartórios são regidos pelo Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça não utiliza minimamente esse sistema que é deles próprios. É um pouco contraditório. As fontes são Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, internacionais, que trabalhamos com dados internacionais, o homônimo do Sistema de Informações, que é da Organização Mundial da Saúde, que é o Sistema de Informações de Saúde do sistema. Temos que trabalhar com população para elaborar as taxas. Trabalhamos Brasil, DataSUS, Ministério da Saúde, IBGE, que nos dão estimativas de população, internacionais, também Organização Mundial da Saúde e o Censo dos Estados Unidos, que faz previsão internacional de população. Violência letal, não letal, trabalhamos com Sistema de Informações de Grado de Notificação do Ministério da Saúde e Pesquisa Nacional de Saúde neste trabalho do IBGE com o Ministério da Saúde. Essas são as fontes que nós vamos utilizar. Bom, eu vou trabalhar especificamente com o tema de homicídios de mulheres, que é o trabalho que fizemos no ano passado, digamos, isolando basicamente os homicídios de mulheres no Brasil e as agressões de mulheres no Brasil. A curva que temos não é a mesma curva que temos para homens. Nós temos um crescimento enorme entre 1980 até 1996, que praticamente as taxas que eram de 2,3 em 1980 pulam para 4,6, praticamente duplicam, descem magicamente, porque não há nenhuma política que justifique, não é política nacional, são políticas estaduais que levaram a um decréscimo até o ano 2006. No ano 2006 entra em vigor a Lei Maria da Penha, há uma queda brusca, bem significativa no ano 2007, só que a partir de 2007 a espiral de violência homicida contra a mulher retoma suas características com muita mais força que antigamente. Isto é, temos períodos típicos para os quais o único período que há uma queda significativa são estes períodos desde 1996 até a Lei Maria da Penha. A partir desse dado, desse ano, as taxas começam a crescer brutalmente a um ritmo de 3,3% ano a ano. Se vocês observam, os homicídios passam de 1.353 em 1980 para 4.832. Nesse período morrem, vítimas de homicídios, 110.000 mulheres. Estou acertando. Já acertei. Para dar uma ideia do que isto significa, porque a gente, quando trabalha com dados, e quando trabalha com dados muito elevados, perde a noção de que significa esse dado, pelo cômputo de 83 países do mundo, feito pelas Nações Unidas, pelos UCI das Nações Unidas, nós somos o 5º país em taxas de homicídio de mulheres. Só melhor que El Salvador, em Centroamérica,